Olá, seja bem-vindo ao CH2. O conto de hoje, A Luz Azul, dos irmãos Grimm. Uma história que eu só fui conhecer agora e eu achei muito interessante e bem diferente das histórias que vemos por aí de contos de fadas. Então, sem mais delongas, vamos para a história. A Luz Azul. Era uma vez um soldado que por muitos anos serviu um rei fielmente, mas quando a guerra terminou, não podia mais servir por conta dos seus muitos feridos que tinha sofrido. O rei disse a ele: "Pode retornar à sua casa, não preciso mais de você e não receberá mais remuneração alguma, pois só é remunerado aquele que me presta serviços." O soldado não sabia o que fazer para sobreviver e foi embora tremendamente perturbado. Ele caminhou o dia todo até a noite entrar em uma floresta. Quando a escuridão se instalou, ele avistou uma luz e foi até lá, chegando a uma casa onde vivia uma bruxa. "Permita que eu passe a noite aqui e me dê algo para comer e beber", disse ele, "senão morrerei de fome." "Ora", respondeu ela, "quem dá qualquer coisa a um soldado desertor? Serei, no entanto, piedosa e o acolherei, se fizer o que eu desejo." "E o que deseja?" perguntou o soldado. "Que cave todo o jardim para mim amanhã." O soldado concordou e no dia seguinte trabalhou o máximo que pôde, mas não conseguiu terminar o serviço até a noite. "Estou vendo", disse a bruxa, "que não tem condições de trabalhar mais hoje, mas eu o abrigarei por mais uma noite. E como pagamento, deverá cortar um fardo de lenha para mim amanhã, em pedacinhos bem pequenininhos." O soldado passou o dia todo trabalhando. E à noite, a bruxa propôs que ele ficasse mais uma noite. "Amanhã seu trabalho será pequeno. Atrás de minha casa há um velho poço seco, dentro do qual caiu minha lamparina. A chama é azul e nunca se apaga. E você deve trazê-la de volta para mim." No dia seguinte, a velha o levou até o poço e o desceu até o fundo, dentro de um cesto. O homem encontrou a luz azul e sinalizou para que ela içasse de volta. Ela o içou, mas quando ele se aproximou da boca do poço, a velha esticou o braço, querendo pegar a lamparina dele. "Não", disse o homem, percebendo a intenção perversa. "Só entregarei a lamparina para você quando estiver com os 2 pés em solo firme." A bruxa ficou irada, soltou-o e foi embora. O pobre soldado desabou sem se machucar no solo úmido e a chama azul continuou queimando. Mas de que lhe adiantava? Ele tinha plena consciência de que não poderia escapar da morte. Então sentou-se por um tempo, sentindo-se desconsolado, quando de repente, ao passar a mão pelo bolso, encontrou seu cachimbo, que ainda estava pela metade. "Esse será meu último prazer", pensou ele, acendendo o cachimbo na chama azul e começando a fumar. Quando a fumaça havia se espalhado pelo poço, subitamente um anãozinho preto surgiu diante dele e disse: "Senhor, quais são suas ordens?" "Quais são minhas ordens?" repetiu o soldado, um tanto surpreso. "Devo fazer tudo o que me ordenar?" deu o homenzinho. "Ótimo", disse o soldado. "Então, em primeiro lugar, ajude-me a sair do poço." O homenzinho o pegou pela mão e o guiou até a passagem subterrânea, e o soldado não se esqueceu de levar a chama azul consigo. No caminho, o anão mostrou a ele todos os tesouros que a bruxa havia juntado e escondido ali, e o homem pegou todo o ouro que conseguiu carregar. Quando chegou à superfície, disse ao homenzinho: "Agora vá, amarre a velha bruxa e leve até o juiz." Pouco depois, ela passou voando por ele, montada em um gato selvagem, gritando apavorada. Não demorou muito até o homenzinho reaparecer. "A bruxa já está pendurada na forca. Tem mais alguma ordem, senhor?" quis saber o anão. "Nesse momento não", respondeu o soldado. "Pode voltar para casa. Apenas esteja de prontidão caso eu o convoque. Basta que acene seu cachimbo na chama azul e eu aparecerei imediatamente." E com isso, ele desapareceu. O soldado voltou para sua cidade natal, foi até a melhor hospedaria, mandou fazer umas belas roupas e então pediu que o proprietário arrumasse um quarto para ele de modo que ficasse no mais luxuoso possível. Quando tudo estava pronto e o soldado já estava acomodado, ele convocou o anãozinho preto e disse:
Eu servir o rei com toda a fidelidade, mas ele simplesmente me dispensou, deixando-me à mercê da fome. Agora desejo me vingar. O que devo fazer? Indagou o homenzinho. Tarde da noite, quando a filha do rei estiver na cama, pegue-a e traga para cá enquanto ela estiver dormindo. Ela trabalhará como minha criada. O anãozinho disse. Essa é uma tarefa fácil para mim, mas é arriscado para você, pois se alguém descobrir, ficará em maus lençóis. Quando bateu a meia-noite, a porta foi escancarada e o anãozinho entrou com a princesa. Aham, aí está você, gritou o soldado. Vá trabalhar imediatamente. Pegue a vassoura e varra o quarto. Depois que ela cumpriu essa tarefa, ele ordenou que ela fosse até a sua poltrona e então estendeu os pés e disse: Descalce minhas botas. Então jogou no rosto da princesa e fez pegá-las novamente, limpá-las e lustrá-las. A moça, no entanto, fez tudo o que ele ordenou sem se opor, em silêncio e com os olhos semiabertos. Quando o galo cantou pela primeira vez, o anãozinho a levou de volta para o palácio real e a deitou na cama. Na manhã seguinte, quando a princesa se levantou e foi até seu pai, ela contou a ele do estranho sonho que tivera. Fui carregada pelas ruas com rapidez de um raio, comentou ela, e acordei no quarto de um soldado. Precisei trabalhar para ele como sua criada, varrer seu quarto, limpar suas botas e executar diversos trabalhos domésticos. Foi apenas um sonho, mas estou tão cansada que parece que realmente fiz tudo isso. O sonho pode ter sido de verdade, ponderou o rei. Eu lhe darei um conselho. Encha seu bolso de ervilhas e faça um pequeno buraco nele. Então, se for realmente levada para longe, as ervilhas cairão de seu bolso e deixarão um rastro nas ruas. Mas o anãozinho, que não podia ser visto pelo rei, estava ao lado dele quando a sugestão foi dada e ouviu tudo. À noite, quando a princesa adormecia, foi novamente carregada pelas ruas. Algumas ervilhas realmente caíram de seu bolso, mas não deixaram rastro algum, pois o engenhoso anãozinho havia pouco antes espalhado as ervilhas por todas as ruas da cidade. E mais uma vez, a princesa precisou realizar trabalhos domésticos até o galo cantar. Na manhã seguinte, o rei mandou seus homens procurarem o rastro, mas foi tudo em vão, pois em todas as ruas as crianças pobres estavam juntando ervilhas e dizendo: Deve ter chovido ervilhas ontem à noite. Precisamos pensar em outra forma, disse o rei. Tire os sapatos para onde a levam, esconda um deles lá. Eu acharei uma forma de encontrá-lo. O anãozinho preto ouviu esse plano, e à noite, quando o soldado novamente ordenou que ele lhe trouxesse a princesa, revelou a ele e disse que não sabia o que poderia fazer para neutralizar aquele estratagema e que se o sapato fosse encontrado no quarto do soldado, ele ficaria em maus lençóis. Faço o que eu ordenei, respondeu o soldado. E pela terceira noite, a princesa foi obrigada a trabalhar como uma criada, mas antes de ir embora, ela escondeu o sapato debaixo da cama. Na manhã seguinte, o rei mandou vasculhar a cidade inteira em busca do sapato da filha. O calçado foi encontrado no quarto do soldado e o homem, e por apelo do anão, estava fugindo da cidade, logo foi capturado e mandado para a prisão. Em sua pressa de fugir, ele esquecerá os bens mais valiosos que tinha, a chama azul e o ouro, e tinha apenas um ducado no bolso. E agora, preso por correntes, ele estava olhando para a janela de seu cárcere quando por acaso avistou um de seus antigos colegas de regimento passando por ali. O soldado bateu na vidraça e quando seu colega foi até ele, disse: Faça-me o favor de buscar uma pequena trouxa que deixei na hospedaria e eu lhe darei um ducado. O rapaz foi até lá e pegou o que ele queria. Assim que o soldado estava sozinho novamente, acendeu o cachimbo e convocou o anãozinho preto. Não tenha medo, disse o homenzinho a seu mestre. Vá para onde eles mandarem e permita que faça o que bem entenderem. Apenas leve a chama azul com você. No dia seguinte, o soldado foi julgado. E, embora não tenha cometido nenhum crime perverso, o juiz condenou-o à morte. Quando foi levado para execução, implorou ao rei por um último desejo. O que é? Quis saber o rei. Que eu possa fumar meu cachimbo pela última vez. Pode fumar até 3, respondeu o rei, mas não pense que eu pouparei sua vida. Então o soldado pegou o cachimbo e acendeu-o na chama azul, e assim que alguns círculos de fumaça foram emanados, o anãozinho surgiu com uma pequena clava na mão e disse:
qual é o seu comando, senhor? Surge aquele falso juiz e também esses esbirros. Não poupe o rei que tão mal me tratou. Então o anãozinho lançou sobre eles como um raio, zigue-zagueando para lá e para cá. E quem quer que se atrevesse a meramente tocar em sua clava tombava imediatamente no chão e não se arriscava a se mexer novamente. O rei ficou apavorado, suplicou misericórdia ao soldado e, para que poupasse sua vida, deu-lhe a ele seu reino e a mão de sua filha em casamento. Esse foi o conto de hoje, A Luz Azul. Já conheciam? Eu nunca tinha ouvido falar antes, mas eu achei essa história muito legal e, pô, essa história valeria um bom filme. Bom, então por hoje é só e até mais.